Amém. Segundo Reis, capítulo 5, diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém. Deixe sentar. Aqui nesse texto tem algumas visões. Eu acredito que umas 6 visões nós encontramos aqui nesse texto. A primeira é de uma menina, como se diz, muitos não dariam nada por ela. A menina sabe bem onde está, dentro da casa de um homem conceituadíssimo, capitão, até pelos presentes que ele tenta levar para o profeta Eliseu, vê-se que o homem tem condição, é um homem rico, líder de exército. Como se poderia imaginar que uma menina tão insignificante tivesse a ousadia de dizer o que disse? É a primeira visão que nós queremos ver aqui nesse texto. Porque muitas vezes, irmãos, tem pessoas que se julgam a si mesmo em condições inferiores, se tornam inativas, impotentes, impossibilitadas, embora tendo a glória de Deus, acabam se tornando em nada, porque ousam comparar o seu Deus, o Deus soberano, às suas próprias misérias terrenas. E o primeiro conceito que gera um obreiro na seara de Jesus Cristo é quando ele olha para si mesmo e diz: eu sou pó e cinza, mas o meu Deus é Senhor de todas as coisas. Se ele olha para si e compara o seu Deus a si, ele está morto, sepultado, acabado. Eu sempre digo para as pessoas: não ouses comparar o Deus da Bíblia a bens materiais. Não ouses fazer isso. Já ouvi pessoas dizendo assim: não, eu estou orando para Deus me dar prosperidade, para que os ímpios vejam quem é o meu Deus. Não existe Deus de ouro, de prata. Isso é mentira. Isso é coisa do satanismo da Igreja Universal, da Igreja da Desgraça e de outros lugares mais.
O nosso Deus não é comparado a nada deste mundo. Ele falou o quê? Meu é o ouro, minha é a prata, que casa me edificareis? Eu hoje, pelas misericórdias do Senhor, eu moro dentro de um lugar que, se eu me esconder, ninguém me acha. Ninguém me acha. Tudo isso que está aqui embaixo dos seus pés, aqui embaixo, e um pouquinho mais para lá, eu moro aí debaixo. Na minha infância não tinha o que comer. O Deus tremendo que me encontrou de prato vazio é o mesmo Deus tremendo que hoje me deu tudo que eu tenho. Ele não se tornou maior pelo que ele me deu, ele sempre foi tremendo. Nunca ouses comparar o teu Deus a você, nem o poder dele ao que ele te deu, porque mesmo que ele te deixe andar nu, ele ainda é Senhor de todas as coisas. Entende isso? Então, essa foi a visão dessa menina. Primeira visão destacada. Estava cativa. Se dissesse, quero voltar para a minha terra, não pode, era escrava. Quero ver a minha mãe, não pode, é escrava. Quero ver meu pai e meus irmãos, não pode, é escrava. Mas eu tenho um Deus, e se esse capitão tivesse diante de um profeta que serve a esse Deus, ele ficaria curado dessa lepra. Olhou à sua volta, olhou para si mesmo, olhou para tudo, não viu nada, mas quando elevou os seus olhos para os montes, sabia que o seu socorro vinha do Senhor. O que está à sua volta não representa o teu Deus. Ah, mas Deus me deu casa, Deus me deu carro, Deus me deu dinheiro, isso ainda não representa Ele, porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Amém, irmão? Primeira visão, a visão gloriosa, porque muitas vezes as pessoas se fecham, se sepultam por causa do entendimento, né? A Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, quer dizer, não tem conhecimento, não tem compreensão, não tem entendimento. Às vezes dentro de uma empresa, tem o presidente, que é maçom. Normalmente um presidente das empresas são maçom, normalmente. O sub e o não sei o que mais, e o terceiro, e o segundo, o primeiro, a escadinha, todo mundo parece ser maior, e lá na faxina está o crente. Às vezes o crente cala a boca, porque olha para o seu cargo e vê pessoas com cargos superiores ao seu e deixa de ganhar uma alma e deixa de saber o que é poder de Deus. No começo desse ministério, uma pessoa aqui chegou para mim e falou assim, nós temos que ser ricos. Como é que eu vou pregar o evangelho? Olha, eu tenho um vizinho, ele tem carro, ele tem casa, ela só esqueceu de dizer que ele tinha gato de água, eu também conheço o vizinho dela, tinha gato de luz, era um ladrão. Eu não, na minha infância eu passei fome, mas minha mãe nunca aceitou ninguém subir nesse poste e fazer um gato, nem quebrar aquela rua e fazer um gato, e até aqui nos ajudou o Senhor. Quando Deus entra num negócio é para valer, meu irmão. Essas ruas aí, ó, tudo tem gato, essas casas aí da rua. Aqui não tem. Pode vir comissão da Light, pode vir comissão da SEDAI, não vai achar gato aqui porque não tem. Deus escolheu este lugar para glorificar o seu nome. Entende, irmão? Então, uma pessoa no começo do ministério dizia, como é que eu vou pregar para fulano? Ele é um rico. Ele tem tudo, ele tem até barco, como que eu, uma vendedora de Avon, vou pregar para aquele homem? Falei assim, então,
Jesus tinha que andar amordaçado, de boca fechada e sem direito de falar nada, porque ele disse que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Onde está o palácio onde Cristo morou? Onde está a casa? Me mostra a casa choupana que ele residiu. Aonde? Um homem tremendo, que disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou. Este homem, até hoje ninguém sabe onde ele morou. Pelo jeito a casa dele não foi tão importante. Amém? Então, meu irmão, primeira visão: não importa as tuas condições, importa que o teu Deus é tremendo. Isso é que importa. Ah, estou na fome, mas o teu Deus continua sendo tremendo. Estou na dificuldade, mas Ele é tremendo. Não sei o que vai ser de mim amanhã, mas Ele é tremendo e acabou a história. Não interessa o amanhã, interessa que há Deus que reina sobre o amanhã. E se Deus não permitiu, o amanhã não se levanta. A visão dessa menina era essa. Olha, tem capitão, imagina a casa desse capitão. Toda hora ia um soldado puxar saco lá, porque, irmão, cá entre nós, né? O mundozinho horrível para ter puxar saco é esse, né? Os camaradas metem uma patente no braço, pronto, tem soldado até para fazer a faxina da casa dele. Glorioso é fazer a faxina da casa de Jesus. Isso aqui é glorioso. Então, a menina estava vendo, toda hora ela vinha um bater na porta. Camarada vestido de capacete, não sei o que mais, o que, só a roupa do camarada era uma fortuna. Mas o capitão continua leproso. Aí lá vem outro, lá vem um, vamos dizer, um sargento. Bateu na porta, cumprimentou, reverenciou, não sei o que, foi embora. Mas ele continua leproso. Aí vem lá, de repente, um maior que um capitão, um rei com a sua comitiva, foi lá ver o capitão e etc, etc. Cadê ele? Continua leproso. Ela diz assim: manda ele lá em Samaria, lá tem homem de Deus, lá tem profeta. Lá tem. Se ele fosse lá não ia ser que nem aqui, que vem um e sai e ele está sempre do mesmo jeito. Vai diante do Deus da terra de Israel, que ele vai ser mudado, vai ser transformado. Entende, irmão? E com a condição da menina? Nenhuma. Irmão, nós não temos condição nenhuma. Mas o dia que Jesus nos abrir as portas da mídia, você vai ver o que é tacar fogo numa nação. Você verá o que é tacar fogo numa nação. E eu estou orando. Eu não quero dar passos. O Senhor está até nos acrescentando recursos, mas eu não vou dar passos sem que Ele me fale. Quando eu vim fundar a Geração Jesus Cristo, Ele falou comigo. Ele falou comigo. Falou, sabe o que é falar? Ele falou comigo. Por que agora eu vou fazer as coisas sem Ele falar? Não farei. Mas a hora que Ele falar, essa terra vai tremer, meu irmão. Vai. Para o próximo ano, nós estamos já com a mente ligada em alguns trabalhos. E vamos começar a mais ainda invadir a internet. Os vídeos que temos colocado e as mensagens já atravessaram tanto o Pacífico quanto o Atlântico. Enquanto que tem pastorzinho por aí, dando uma de pastor, na verdade, desfilando com igreja, e o ministério não vai para canto nenhum, porque não foi chamado. Se alguém é chamado, o resultado tem que aparecer. Se não aparecer, não tem chamado. E nós já temos chegado a vários lugares de outros continentes. E eu quero ainda pedir a você, ore para que Deus encontre soldados na União Soviética. Quem é a União Soviética? A União Soviética é a besta que
que vai se levantar para dominar o mundo. Eu estou afirmando isto. Então aqui seguindo diz, tomara que ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aí então foi Naamã, né, e falou lá com seu senhor, assim falou aquela menina da terra de Israel. Vamos agora para a visão do rei. O rei que fez? Poxa, é mesmo? Restaurar da lepra? Ora, então, vai lá. Vai lá. Por quê? Ele sabia que não ia adiantar ele clamar. Amém, meu irmão? O rei enviou Naamã para Israel porque sabia que ele não ia adiantar clamar. Ele não ia ter resposta. Por quê? Porque ele não sentia o Espírito Santo dentro dele. Ele não sentia uma palavra que o fazia ligar-se ao céu. Ele não tinha cobertura, a intercessão do Espírito Santo sobre a vida dele. Então o que restava a ele era enviar. Mas não é assim conosco. Nós não enviamos, nós vamos aos pés do Senhor. Ah, tem problema? Vem aqui, vamos clamar, vamos buscar, vamos pedir que Deus se manifeste. Nós cremos, vamos confiar, vamos confessar. Não é vai a canto nenhum, não, vem. A Bíblia diz, vinde, tornemos ao Senhor, pois Ele fez a ferida e a sarará. Nós temos que ir ao Senhor. Mas qual era a visão desse rei? Poxa, se ela falou que ele está lá na terra de Israel, então é para lá que você tem que ir. Não, o nosso Deus não é um Deus detido geograficamente. Ele está contigo no teu trabalho, Ele está contigo na igreja, Ele está contigo na tua casa, quando atravessa a rua, Ele está contigo em todo o tempo. A prova disso é que você está de pé. Se Ele não fosse contigo, hoje você não teria chegado aqui. Há muito tempo as águas já te teriam tragado e as chamas te destruído. Visão do rei foi essa. Então, lá vai Naamã. Olha, pegou coisa bastante aqui, hein? 10 talentos de prata. Pelo que eu estudei, isso aqui é uma boa grana. 6.000 ciclos de ouro. 6.000. Está escrito assim na tua Bíblia também? 6.000. É bastante coisa. Ele deve ter carregado um bocado de animais para levar tudo isso. E 10 vestes festivais. Não eram vestes quaisquer, eram vestes festivais. Ou seja, eram aquelas vestes em que o capitão se apresentava nos momentos solenes. A corte do rei se apresentava nos momentos solenes. Era coisa rica, era coisa que só os ricos poderiam ter. Ele levou também uma carta, que dizia, né, aquela carta, logo que esse aí chegar até você, saberás que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Então, tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curar da lepra? Notai e vede que procura um pretexto para romper a aliança comigo. Ou seja, ele quer guerra comigo, ele está buscando aí uma traição. É a visão do rei de Israel. Ora, um rei em Israel, aí em questão de, em declaração de calamidade, porque ele pensa que uma guerra está para se levantar, o que ele faz? Ele rasga as suas vestes. Meu irmão, você serve Deus? Aqui o rei era rei de Israel, então subentende que ele servia ou deveria servir ao rei de Israel. Ele tinha um conceito do que era o rei de Israel, mas o que ele faz? Ele entra em calamidade. Ele entra em desespero. Você serve o Deus da igreja, que é o Deus da Bíblia, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se as ameaças se apresentam a você, não rasgue tuas vestes, rasgue o teu coração. Rasgue o teu coração. Lembra do que fez o outro rei?
quando as afrontas do inimigo vieram por carta, coincidentemente, o que ele fez com a carta? Pegou a carta, entrou no templo, moveu a carta diante do Senhor e disse: Senhor, olha para as suas ameaças e afrontas. Você está sendo afligido, afrontado, meu irmão? Não tenha a visão deste rei. Não entre em desespero, nenhum mal te sobrevirá, nem praga alguma chegará à tua tenda, é a promessa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, é a promessa. O Senhor é quem te guarda, e a tua sombra à tua direita, é a promessa. O sol não te molesta de dia, nem a lua de noite, é a promessa. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, é a promessa. Anda na promessa. Não se desespera, não se exaspera, não faz nada, anda na promessa. Então a visão do rei de Israel está fora. Aí no verso 8, ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Sabe por quê? Aí diz assim, deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Sabe por que o questionamento de Eliseu? Porque o povo, aquilo ali é uma notícia que correu na nação. O rei rasgar as vestes era um símbolo de desgraça proeminente. Era algo que estava prestes a acontecer de mal à nação. Então aquela notícia abalou toda a terra de Israel. Olha, o rei rasgou as vestes, não precisava nem dizer o que foi. Se a nação soubesse que o rei tivesse rasgado as vestes, pronto, estamos fritos, estamos perdidos. Porque eles já esperavam alguma desgraça para acontecer. Então, Eliseu questiona: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e tu vais saber que há profeta em Israel. Tu vais saber que ainda tem homem de Deus nessa terra. Tu vais saber que Deus ainda ouve homens que lhes são gratos, eles são sinceros e que lhes são servos. Amém, meu irmão? Ainda há profeta em Israel. As igrejas estão caídas, mas ainda tem gente de pé. As igrejas estão compactuadas com a política, mas ainda tem homem santo nesta terra. As igrejas estão vendidas para o Estado, mas ainda tem 7.000 que não dobram os joelhos. Então, meu irmão, é isso aí. A visão de Eliseu é a visão que você tem que ter. Não importa o que os líderes da nação estejam fazendo. O atual presidente da República Federativa do Brasil está investindo com tudo na inocência dele e está abrindo as portas para o reinado do anticristo, como a profecia nos ensina. Não interessa o que eles façam, ainda tem homem de Deus nesta terra que não vai dobrar os joelhos. Nós seremos a oposição, não aos homens, mas ao reino do diabo. Enquanto estamos na terra, não tem jeito. Há um que o detém, até que do meio seja tirado. Enquanto o Espírito Santo não for tirado, enquanto ele estiver em nós, o diabo não reina. Eu não deixo, eu não permito, eu não admito que ele reine, porque há poder sobre as nossas vidas para desfazer as obras do diabo. Então, meu irmão, esta é a visão. Ah, mas isso, aquilo outro, manda vir, traz para cá, porque vai ver que ainda há profeta em Israel. Então Eliseu mandou um mensageiro dizer, lá vai o homem. No verso 9, Naamã, com seus cavalos, carros, parou à porta, tal. Aí Eliseu mandou uma palavrinha para ele. No verso 10, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo.
Naamã, porém, muito se indignou, se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia, ia ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar e a lepra, restauraria o leproso. Enfim, o que estamos vendo aqui? Mais um tipo de visão, a visão do crente Naamã. Por que crente Naamã? Porque foi a presença de Deus, amém? Foi a presença de Deus. Mas ele era crente ou era incrédulo? Muita gente é assim. Vai à presença de Deus. Ah, meu Deus. Santo Deus. Muita gente vai à presença de Deus, mas quando Deus dá uma palavra, não quer receber. Não é assim que acontece? É o crente Naamã. Creu, o homem saiu da Síria, pegou cavalos e carros, pegou uma comitiva, foi comendo poeira pelo deserto, encarou ventania, encarou sol escaldante, atravessou a Síria e foi parar em Israel. Ele cria. Aquela menina conseguiu contagiar ele? Sim. O Espírito Santo convenceu de que lá ele ficaria curado, deu a ele fé, convicção, e ele atravessou o caminho até Israel? Sim, mas quando chegou lá que Deus deu uma palavra, ele rejeitou. Irmão, você sabe o quanto tem custado para você chegar até aqui, amém? Porque muitos no começo aqui, a mulher disse assim: eu não ponho mais os pés naquele lugar, aquele pastor é maluco. Falou ou não falou? Claro que falou, lógico que falou. Muitos no começo, a mulher queria se separar, o marido queria se separar, não queria? Claro que queria. Como queria? Várias, a grande maioria. Se tu continuar indo naquele lugar, não foi assim? E no entanto, olha as batalhas, olha as guerras que você enfrentou, são os desertos que Naamã teve que enfrentar, a caminhada de quilômetros e quilômetros em cima de um cavalo. Foi uma luta, dificuldade. Agora, irmão, se a palavra que Deus te der neste lugar te agradar ou te desagradar, toma cuidado. Ela não tem nem que te agradar, nem tem que te desagradar. Ela tem que ser a verdade. Só isso. Porque muita gente chega aqui e diz assim: eu não concordo não, que aquele pastor ele fala muito mal das igrejas. Falo mesmo e vou continuar falando até a morte. Até morrer eu vou continuar falando mal das igrejas, porque eu identifiquei pela graça de Deus a queda delas, o erro delas. Então, aí você chega num lugar desse, né? Ah, não gostei não, ele fala muito mal das igrejas. Mas se isso for a verdade, como é que fica? São os crentes Naamãs que já passaram dezenas por aqui. Não gosto não, eu acho que a gente tem que pregar paz e amor. Nesse lugar não, pregamos a guerra. Nesse lugar não viemos fazer paz e harmonia, viemos causar divisão e dissensão, intriga. Nesse lugar é para isso. Não, eu não quero saber desse negócio de dissensão e de intriga. E se isso for a verdade? E se Jesus estiver querendo isso, intriga, divisão? O que Naamã fez? Eu pensava que ele ia fazer do meu jeitinho. Eu pensava que ele ia falar o que eu quero ouvir. Que ele fosse invocar o nome do Senhor. Eu queria ouvir ele, as palavras, invocando o nome do Senhor. Você não veio aqui para ouvir o que você quer não, né, irmão? Mas é um crente Naamã. Eu pensei que ele fosse sair, invocar o nome do Senhor, colocar a mão sobre a lepra e restaurar. Irmão, eu sou meio doido. Não entre por essas portas
achando que eu vou agir de acordo com o que você pensa. É um crente Naamã. Ele vai fazer assim, 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 irmão, mas não vou mesmo. Esse ministério é de escândalo, não é de paz e harmonia. Eu sou, agora já não estou sendo mais o único, né? Já vi um camarada aí, que Deus o abençoe e o engrandeça. Mas até então eu era o único ministério de denúncia da terra. Está surgindo mais um aí, glorificado seja Deus. Porém, tem uma coisa que eu sou o único que ainda faz, e nenhum outro tem coragem: eu não peço desculpa, nem dou um jeitinho, nem justifico. É pau, pau, pedra, pedra, é sim, sim, não, não. E eu não crio exceção, não, eu jogo na regra. A carapuça serviu, use. Mas que Deus abençoe este homem estrangeiro, está por aí pregando em rádio e televisão, mas ele ainda precisa aprender conosco, que restauração não pede desculpa, rasga o verbo. Então, o crente Naamã, a visão de Naamã, nós vemos aqui várias visões, acho que chegam a 6 tipos de personagens dessa história. Ele queria tudo daquele jeitinho dele, e ainda questiona, leva a sua visão ainda para o lado carnal. Irmão, cuidado, o que ele fez? Ele diz assim, olha, não são porventura, no verso 12, Abana e Farfar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Era verdade. Por quê? Ele tinha que se lavar no Rio Jordão, que é sinuoso, que corta o deserto. Era uma água barrenta, era uma água empoeirada o tempo todo. Os rios lá do Egito, lá da onde quer que seja, eram bem melhores, da Síria, sei lá da onde. Os rios que ele cita eram muito melhores, águas limpas, cristalinas. Só que ele leva a visão para o rio, para o natural. Só que o rio que Eliseu está falando é o rio que corre diante do trono de Deus, que é a sua palavra santa e poderosa. Não adianta tirarmos o teto para que chova neste lugar, mas se o rio de Deus passar, o milagre acontece. Então, como a palavra não agradou Naamã, ele entrou por lado natural. Não, eu tomar banho, eu tirar minhas vestes de capitão. Irmão, quando o crente Naamã não desce do salto e não tira as vestes, ele não vê milagre. Não está entendendo, está difícil, não está compreendendo. Há um caminho glorioso chamado oração. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Então lá vai Naamã. Não poderia eu lavar-me e ficar limpo? Voltou-se. Foi com indignação. Irmão, quando alguma coisa te desagradar, não siga com indignação, siga com a oração. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Entende, irmão? Que tem alguns crentes naamãs que se acham superiores aos outros, melhores, mas os que têm, abre aspas, patente inferior, às vezes têm mais visão espiritual. Naamã era o tal, o cavalo branco era o dele. Ninguém toca nesse cavalo, dá até morte. Não é assim? É assim. Tem alguns lugares, como é que chama aqui na nossa nação, os quartéis que tem cavalo? Como é que chama? Cavalaria? É isso mesmo que chama? O capitão não diz, aquele cavalo é meu? Eu fiz prova para o CPOR. Eu estive dentro do CPOR, do antigo quartel do CPOR, acho que não existe mais isso. Aquele cavalo ali é meu. Coitado, nem dinheiro para comprar o cavalo ele tinha. Mas olha,
tinha lá um monte de faixa no braço dele, não sei para que era aquilo, acho que era roupa suja. Se lavasse, talvez saísse aquilo lá. Mas o orgulho ia continuar no coração, não ia adiantar nada. Então, Naamã é o graduado. Naamã tem o poder de vida e de morte com a palavra dele. Naamã é o poderoso. Mas quem é que tinha visão espiritual? Os oficiais inferiores. Muitas vezes, irmãos, isso é até triste. Pode acontecer até dentro das igrejas. Alguém, né? Pelo menos eu passei por igrejas, essas que distribuem cargos e oportunidades, né? Não, irmão, porque eu sou a líder do círculo de oração, né? Já escutou isso? E acha que porque era o líder do círculo de oração, que sabia mais que os outros, que tinha que receber mais que todo mundo. E quando via que Deus estava usando, era o faxineiro da igreja, aí ficava indignado. Não adianta ficar indignado, quando Deus age, acabou a história, só resta um caminho, dobrar os joelhos, põe a boca no pó, talvez haja esperança. Não adianta, nós pedimos que Ele opere, se Ele vai usar o corvo ou a mula, não interessa, mas queremos ouvir a sua voz. Então, Naamã, cego, mas atravessou, veio da Síria até Israel, porém, chega diante da bênção e vai jogar por terra, mas aí os outros intercedem. Então, diz assim, então se chegaram os seus oficiais, e no verso 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. E tem mais, para quebrar o orgulho, a vaidade, para que brote um mínimo de humildade, diz aqui, desceu, né? Lembra de Jeremias? Desce a casa do oleiro, tem que se humilhar. Esse descer aqui significa, teve que se humilhar. E tem mais, não foi uma vez não, teve que mergulhar 7 vezes. Não queria mergulhar uma, né? Pela cabeça dele, longe de mim mergulhar nesse rio. Pois é, se não mergulhasse as 7, não ia ficar curado. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente de teu servo. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. Muita gente não diria isso, né? Mas Eliseu disse, está dito, ele estava recebendo do Senhor os planos e os projetos, vai em paz, e o homem foi em paz. Então, Naamã volta, reconhecendo, quer dar presente, nós não vamos ler mais para você não se cansar, ele quer dar presente, e Eliseu diz que não. Por que Eliseu disse que não? Não foi só Eliseu que disse que não, foi Deus que disse que não. Deus disse para Eliseu, não. Ele já não tinha saído lá da terra dele, achando que poderia comprar a bênção de Deus? Você trouxe o que para o Senhor nessa noite? Senhor, hoje eu estou na bênção, hoje eu estou com o meu dízimo aqui garantido.
Aí Deus está falando assim, que pena. Tu era uma bênção quando não tinha trabalho. Agora que tu tem dízimo, tu pensa que pode me comprar? Aqui nós servimos um Deus adorado em espírito e em verdade. Amém, meu irmão? Aqui não estamos preocupados com dízimos e ofertas, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Aqui não estamos preocupados. Nunca fizemos corrente nem campanha, gastamos 20 mil numa obrinha aqui atrás. 20 mil reais. Eu pedi algum dia aqui, irmão, oferte, irmão, adianta dízimo, e eu pedi isso aqui, porque eu falei, Senhor, tu me chamaste para pregar o evangelho, e não para pedir dinheiro. Amém, meu irmão? E até aqui, olha, e como nos ajudou o Senhor. Então, irmão, nós vamos continuar cuidando da palavra e da oração. E o Senhor sabe o que nos é necessário, porque a sua palavra não cairá por terra, e Ele tem dito para mim e para você, digno é o meu obreiro do seu salário. Então, Eliseu diz assim, não quero. Deus falou assim, não, ele vai achar que ele pagou a bênção. Não aceita nada, porque senão ele vai achar que pagou a bênção, ele ainda está muito cego. Irmão, você nunca poderá pagar um benefício de Deus. Amém? Nunca poderá pagar. Jamais. Não coloque na tua cabeça esse espírito de autoflagelação, né? Como tem aí os pagãos. Esse espírito de eu tenho que dar para receber. Cuidado com esse negócio. Isso é coisa do satanismo da Igreja da Graça e do satanismo da Universal. Como é que Deus vai te abençoar se você não der? Dá o teu tudo que Deus vai multiplicar. Isso é satânico. Amém? Quem pede coisa para fazer alguma coisa são os demônios nos terreiros de macumba, aonde eu nasci e me criei. Tranca-rua te fazia qualquer coisa, mas pelo menos uma vela ou um charuto tu tinha que levar. Nem que fosse uma garrafa de pitu, mas tinha que levar. Se não levasse, ele não faria. Amém? Você já andou por lá também? Sabe que é assim, de graça não, mas aqui, de graça recebestes, de graça dai. Que Deus tremendo, eu sou apaixonado por esse Deus. Esse Deus é maravilhoso. Eu amo Jesus, sei que você ama também. E dia a dia eu peço, Senhor, me dá graça para que cada dia eu te ame mais e mais, que eu entenda a grandeza do Senhor. Então, Naamã, toma aqui. Não, mas toma. Não, eu não quero. Não, mas eu estou insistindo. Ele instou, né? Toma aqui. Não, eu tenho muito. Eu tenho de sobra. Nunca dê para Deus o que sobra. Ele quer o melhor. E o melhor não é ouro nem prata. O melhor é um coração quebrantado e contrito. O melhor é vida no altar. O melhor é entendimento de que vale mais um dia nos teus atos que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Isso é o melhor. Vida no altar. Volte-se para Deus e Ele se voltará para você. Busca Ele e você vai achar. Clama e Ele vai te responder. Ele quer o melhor, Ele quer você. Não quer ouro, não quer prata. E está lá Naamã. Toma aqui. Lógico, aquilo para ele não fazia diferença. Não, está aqui, eu trouxe de propósito para esse fim. Não. Quando Deus faz alguma coisa, irmão, quer dar alguma coisa para Deus, dobra os teus joelhos, agradece, oferece a tua vida, mas não vem com ouro e prata para Deus. Então, Naamã, não quero. Para concluirmos, vamos para a última visão. Geazi, o auxiliar, o homem de Deus, e o auxiliar do homem de Deus, que cuidava ali de Eliseu na caminhada, esse Geazi aqui, que fazia parte do ministério de Eliseu, ele falou: que isso? Meu senhor não quis nada desse Ciro Naamã?
Não, eu vou atrás dele. Irmão, quando Deus já deu uma palavra, não vá atrás de mais nada. Pode ser perigoso. Amém? Quando as coisas já estão definidas, não tenta ressuscitar nada. Se Deus falou através de Eliseu, não quero, o que Geazi tinha que fazer? Lá foi ele, devia ser um jovem, né? Saiu em carreira, alcançou os cavalos, quando Naamã olhar para trás e olha lá, que é aquilo lá? Vem alguém lá, vamos parar para ver. Olha, aí começa a mentira. Chegou lá uns homens lá da montanha, uns filhos dos profetas e tal, e o meu senhor Eliseu mandou eu vir aqui pegar. Ah, não, pode pegar, quer uma só? Não, leva duas. Leva duas, desgraçado. Para tu aprender que não se desmente um homem de Deus, para que o teu peso seja maior. Irmão, quando Deus falou, está falado. Não tente mudar a palavra que Deus dá. Se você não entendeu, não aceitou, vai orar, vai cuidar da sua vida, mas não tente mudar o decreto de Deus. E lá volta Geazi, feliz da vida. Opa, que veste bonita. Mal sabia que estava carregando nos ombros o próprio caixão, o próprio túmulo da vida espiritual. Aí Eliseu, Geazi, onde é que você foi? Não foi a lugar nenhum, continua mentindo. Ué, porventura não foi o meu espírito contigo? Eu não te vi pegar lá quando aquele homem desceu da sua comitiva, desceu do seu cavalo, te deu aquelas vestes, era essa ocasião? Então, já que você quis as vestes dele, também a lepra dele vai se apegar em você. E não cabe aí não, é em você e na tua descendência. Até quando? Para sempre. Porque a palavra de Deus não pode ser violada, ela é eterna. O peso que ela tem é uma vez só, foi dada e acabou a história. Então, irmão, lá está Geazi, com um futuro promissor, mas com os olhos carnais, debaixo do ministério de Eliseu. Lembra que Geazi já tinha visto um milagre tremendo, impactante? Quando os exércitos inimigos cercaram Eliseu no alto do monte, em que ele falou, meu senhor, estamos perdidos. Aí Eliseu disse assim, Senhor, peço-te, abra os olhos dele para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando Geazi teve seus olhos abertos, viu ao redor dos inimigos o quê? Carros e cavalos de fogo, carruagens ao redor de tudo aquilo. Eliseu falou, Senhor, cega todo mundo. Ficaram cegos, um homem só derrotou um exército, um homem com Deus. Geazi viu tudo isso, estava acostumado a ver a glória de Deus, mas não estava satisfeito com o ministério de Eliseu, não estava satisfeito com as decisões de Eliseu. Geazi achava que às vezes Eliseu vacilava, que já estava ficando caduco, já estava ficando velho. Irmão, se um dia você chegar nesse lugar e achar que eu estou caduco ou velho, cuidado com as decisões, vai orar, porque lá você não erra. A maior loucura ou o maior engano que poderia ser dito por Eliseu não estava sujeito ao questionamento de Geazi. E lá foi Geazi que nem um bobo. Entende, irmão? Porque muitos já caíram e milhares ainda cairão, porque antes da decisão tem que se fazer. Hora de decisão é hora de oração. Então, meu irmão, não tente mudar as coisas. E nós vamos encerrando nesta visão aqui de Geazi, né? Ele não ficou satisfeito, mas ao invés de fazer uma oração, ele preferiu tomar a própria decisão. Ele achou que ele tinha potencial de decisão, ou quem sabe ele achou que ele também tinha um ministério.
Quem sabe se a síndrome de Miriam não havia já atacado Geazi? Sabe qual é a síndrome de Miriam? Deus não fala só com Moisés, não. Deus fala comigo também. Amém, irmão? Que Deus fale com todos nós. Amém? Que Deus fale com todos nós e nos ensine o caminho que devemos andar. Amém? E o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.